documentário Pamela Anderson, Uma História de Amor, que está no catálogo da Netflix, ele tem esse esforço de funcionar como se fosse uma memória da atriz Pamela Anderson. A Pamela Anderson foi uma figura super popular da cultura estadunidense, primeiro por ter protagonizado a série de TV Baywatch, que foi um dos programas mais populares dos anos 90, e também por ter estampado por diversas vezes a capa da revista Playboy. Ao todo, ela estampou as capas da revista nas décadas de 90, 2000 a 2010. A direção desse documentário ficou a cargo do Ryan White, que já foi indicado 2 vezes ao Emmy na categoria documentário. O que o White faz aqui é acompanhar essa volta ao passado, narrada pela própria Anderson, hoje com 55 anos, a partir dos relatos que ela faz nos diários dela. Nesse filme, a Pamela faz um balanço de aspectos da sua vida, como a sua infância, a relação com seus pais, a sua adolescência, como é que ela foi descoberta pela Playboy, como é que ela foi levada para a TV, os relacionamentos amorosos dela e principalmente um episódio muito emblemático da vida da Pamela Anderson, que foi o vazamento de um vídeo íntimo dela com o ex-marido dela, o Tommy Lee. Um episódio que inclusive virou uma minissérie da Hulu, dirigida pelo Craig Gillespie. No âmbito da forma, esse documentário não traz nada de muito inovador, assim. Ele traz essa narrativa, essa história da Pamela Anderson de maneira cronologicamente linear. Os recursos que ele utiliza, os expedientes que utiliza são os depoimentos, sobretudo os depoimentos da própria Pamela e dos filhos dela, essa narração dela também. Então são recursos que não são, digamos assim, não são muito originais, assim. A gente já viu em outras obras, talvez de maneira diferente, mas é algo extremamente recorrente para se contar esse tipo de história. Apesar do que eu acho que muitas vezes no documentário é bastante interessante a gente ter essa história contada em primeira pessoa, porque aí já oferece outras camadas para a gente interpretar essa protagonista. Essas escolhas narrativas feitas pela própria Anderson também são dados para a gente poder interpretar essa personagem que é a protagonista desse documentário. Para além disso, acho que o grande diferencial dessa obra é justamente aquele caso daquela obra que a história da sua personagem ela acaba se impondo. Muito curioso, por exemplo, como a Pamela Anderson narra como ela tinha vergonha do próprio corpo na adolescência, passou a ter vergonha do próprio corpo, e como essa hiperexposição do corpo dela no início da juventude, quando ela se tornou essa modelo preferida da Playboy, isso foi determinante e foi libertador. Ela passou a lidar, por exemplo, com a sexualidade dela de maneira muito mais livre, muito mais tranquila. E aí, ao mesmo tempo, quando ela sofre esse episódio do vazamento dessa fita de vida íntima dela com o marido, a gente percebe como ela passou também a ser vítima de alguns episódios de preconceito. Ou seja, essa mesma hipersexualização promovida por uma indústria cultural que libertou a Pamela Anderson em dado momento, acabou aprisionando ela em estereótipos, em tratamentos misóginos por parte dessa mesma indústria que impulsionou a carreira dela, sabe? Também é bem curioso a análise que o documentário faz. Eu acredito que é essa leitura sobre o protagonista que faz com que esse documentário tenha algum diferencial. Ele serve para fazer a gente ter uma releitura desse ícone pop que foi a Pamela Anderson, ao mesmo tempo que ele escancara problemas que sempre existiram ali na indústria cultural relacionada à questão de gênero. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um tempo aqui que eu não faço nada pro YouTube, então eu tô um pouco enferrujado aqui. Mas eu queria pedir para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais. É sempre @chovendosapos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vocês acompanharem também a produção da gente no site www.chovendosapos.com.br. E no mais, assim, se inscrever aqui no nosso canal, dar like nos nossos vídeos é sempre muito importante para fazer com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas que eventualmente não conhecem o trabalho da gente. Além de dar like, comentar aqui embaixo sempre ajuda bastante. Compartilhar com outras pessoas que não conheçam o canal, ativar o sino das notificações, tudo isso ajuda muito a crescer, a gente crescer aqui.